Fala pessoal, tudo bem? Pastor Hugo aqui mais uma vez para trazer a terceira mensagem dessa série, Os Nomes Redentores de Deus. Nessa terceira mensagem eu tenho certeza E nessa terceira mensagem, eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada com essa palavra. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero te pedir para você se inscrever se você ainda não é inscrito no meu canal e para ativar o sininho, para toda vez que eu colocar um vídeo novo, você ser notificado e já assistir também. Não esquece de compartilhar esse vídeo com toda a tua família, nos teus grupos de WhatsApp, com todas as pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam abençoadas com essa mensagem. Vamos lá para essa terceira mensagem da série Os Nomes Redentores de Deus. A terceira mensagem dessa série, Os Nomes Redentores de Deus, está escrito lá no Salmo capítulo 23, um salmo nacionalmente, provavelmente mundialmente conhecido, mas que poucas pessoas sabem a real importância dessa passagem e como aplicar essa passagem, esse versículo na vida delas. E essa passagem está escrito aqui, o terceiro nome redentor de Deus que nós vamos estudar hoje, está escrito aqui no Salmo capítulo 23. Salmo capítulo 23, a partir do versículo 1, o versículo 1 diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quem não conhece esse salmo, né? Todo mundo conhece esse salmo. O Senhor é o meu pastor. Quem já não citou esse salmo ou sequer já ouviu esse salmo? Todo mundo, né? Mas essa palavra, o Senhor é o meu pastor, ela no hebraico, do jeito que o rei Davi falou, ele falou Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor significa Jeová Raá. Jeová Raá é o terceiro nome redentor de Deus que nós vamos estudar hoje. Depois dos primeiros estudos que nós tivemos, que o Senhor é o Deus que provê, que o Senhor é a nossa bandeira e a nossa vitória, agora nesse terceiro estudo ele se apresenta, ele se coloca como um pastor para as nossas vidas. E quando Davi fala que o Senhor é o nosso pastor, ele sabe do que ele está falando. Porque Davi, você provavelmente sabe disso também, Davi era um pastor de ovelhas. Antes de Davi ser rei de Israel, Davi era um pastor de ovelhas. E aí já entra um primeiro ensinamento onde a gente tem que entender que a vida é feita de processos. Davi, ele não começou a vida dele já sendo o rei de Israel. Jesus, ele não começou o tempo dele aqui na terra já pregando para multidões. Ele foi um anônimo, Jesus Cristo, trabalhava na carpintaria com o pai dele. O rei Davi não passava de um pastor de ovelhas que na época era uma profissão até depreciada, até que não tinha tanto valor. Mais valor tinha a profissão dos irmãos dele, do rei Davi, que eles eram soldados do exército de Israel. Enquanto eles estavam lá lutando nas batalhas, elevando os seus nomes nas grandes guerras, Davi estava cuidando de ovelhas. Só que ele cuidava muito bem de ovelhas, ele sabia o que era cuidar de ovelhas, ele sabia o que um pastor fazia pela vida de uma ovelha. Por isso que ele, sabendo o cuidado que ele tinha com as ovelhas dele, ele comparou o próprio Senhor Deus as características que ele tinha com as ovelhas dele. Então ele disse, o Senhor é o meu pastor. E o que é que o pastor faz? O que Davi fazia que ele estava percebendo Deus fazer com ele e que Deus pode fazer com a tua vida também? Ele disse assim, ó, o Senhor é o meu pastor, ou seja, Jeová Raá, nada me faltará. Se o Senhor for o seu pastor, nada vai faltar para você e você pode ter certeza disso. E pastor, por que tem pessoas, tem coisas faltando para mim? Por que se o Senhor é meu pastor, por que tem coisas faltando para mim? Talvez é porque Deus não está sendo o teu pastor. E a ovelha, a gente sempre fala que a ovelha, ela é burra. Não no sentido pejorativo da palavra, mas a ovelha é burra, eu como ovelha, você como ovelha, nós não temos capacidade de encontrar um pasto verdejante, nós não temos capacidade de encontrar água, nós precisamos de alguém que nos guie, alguém que nos mostre o caminho, alguém que nos leve, que nos mostre a direção, alguém que nos diga, ó, é por aqui, ou é por aqui, e Deus é esse homem, Deus tem essa característica de pastor, de mostrar para mim, para você, o caminho, porque nós não temos capacidade de encontrar esse caminho, mas por isso que para muita gente tem faltado muita coisa, porque Deus não tem sido o pastor delas. Se Deus não for o teu pastor, vai faltar muitas coisas na sua vida. Ele disse aqui que não vai faltar nada para ele, porque Deus é o pastor, ou seja, aquele que guia. Será que você está deixando Deus te guiar?
Será que você está deixando Deus dirigir as tuas escolhas, dirigir os teus caminhos, dirigir a tua vida, tomar a frente das tuas decisões? Será que você se desguarnece das suas próprias decisões, do seu próprio orgulho, daquilo que você quer tanto, e você está disposto a abrir mão daquilo que você quer tanto e dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Isso é colocar Deus à frente. Isso é fazer de Deus o seu pastor. Não adianta querer comer em pastos verdejantes ou esperar que nada falte para você, se Deus não está sendo o seu pastor. Se você não tem humildade para se colocar no aprisco de Deus. Como é que você vai querer que Deus te pastoreie se você foge do aprisco de Deus, se você foge do centro da vontade de Deus, se todas as suas escolhas você não pergunta para Deus, se tudo aquilo que você quer escolher, decidir, você não pergunta para Deus antes, você simplesmente escolhe, entrega para Deus e diz: abençoa Deus agora, eu escolhi agora, se vire e abençoa. Não é assim que funciona. Você precisa ter humildade, abrir mão do seu orgulho e dizer: Deus, seja feita a sua vontade. E aquela pessoa que está debaixo do pastoreio de Deus, nada falta para ela. Ele disse aqui: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi disse mais coisas que ele fazia com as ovelhas dele, que ele estava vendo Deus fazer com ele. Olha outras características do pastor. Versículo 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. É isso que o pastor faz. O pastor leva a ovelha para pastos verdejantes. Deus nunca vai te levar para uma terra seca. Deus nunca vai colocar você num lugar onde você precisa de alimento e você não vai conseguir se alimentar. É por isso que você precisa perguntar a Deus, pedir o conselho de Deus acerca das decisões que você vai tomar, porque tem decisões que você acha que, olha, eu vou por aquele caminho, que aquele caminho é o melhor, o final daquele caminho vai ser o melhor para mim. Só que Deus sabe que não é. E por você tomar a sua decisão unilateralmente, só por você mesmo, você acaba indo para lugares terríveis e indo para pastos que não são verdes, lugares que vão te fazer até mal. Mas se o Senhor é o teu pastor, se Ele é o teu guia, se Ele é a tua direção, se é aquele que te conduz, você pode ter certeza que para onde Ele te levar, você vai comer pastos verdejantes, você vai se alimentar e prosperar onde você estiver. Ele diz mais: deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Muitas pessoas, elas são guiadas para águas turvas, e a ovelha ela não consegue beber a água de águas turvas, ela não consegue beber águas turbulentas, águas agitadas, não tem como. A ovelha ela só consegue beber águas calmas, águas mansas. E assim a gente também. Às vezes você quer beber de uma água, você quer desfrutar de uma coisa que vai te fazer mais mal do que bem. Você toma decisões que vão mais te prejudicar do que te ajudar. E aí, onde você não vai conseguir se alimentar, desfalece até a morte. Mas Deus, Ele vai te levar para águas mansas. Ele diz mais no versículo 4, ele diz assim no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor anda com as ovelhas à procura de pastos verdes, à procura de um lugar onde as ovelhas possam comer e descansar, e de águas tranquilas, onde ela possa beber água também. E nesse caminho, talvez passe por vales de sombra da morte. Talvez o caminho da sua vitória é um caminho de luta. Talvez você, nesse momento, está passando por uma luta. Nesse momento, você está passando por uma dificuldade grande na sua vida. Mas esse é o caminho até os pastos verdejantes. Você pode ter certeza que se você está debaixo da mão de Deus, você pode ter certeza que se você está debaixo da direção de Deus, Deus ele não vai te abandonar. Ele mostra tranquilidade. Davi, como pastor que ele era, ele diz o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O Davi, quando era pastor, ele era segurança para as ovelhas dele. Ele sabia que as ovelhas dele não sofreriam mal nenhum, porque elas estavam com ele. Ele as protegeria. Assim Deus faz com a tua vida também, meu irmão. Muitas vezes você, vamos passar pelo vale da sombra da morte. Vamos passar por situações na nossa vida que vamos precisar de um protetor, de um livramento, e nós mesmos não vamos conseguir
essa proteção. Nós mesmos não vamos conseguir nos proteger, mas Deus vai nos proteger. É Deus quem vai te guardar. Você não sabe quando é que você vai passar pelo vale da sombra da morte. Eu não sei quando é que eu vou passar. Eu não sei quando é que vai surgir um acidente, uma bala perdida, que Deus nos livre disso, mas a gente não sabe quando o mal vai acontecer ou está prestes a acontecer. Mas Deus sabe e Ele fala, eu não temerei, simplesmente pelo único motivo, porque tu estás comigo, porque a tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, me guardam. Ah, meu irmão, deixa a vara e o cajado de Deus te guardarem. Se Deus está com você, não vai acontecer nada de mal à sua vida. O mal vai se levantar, o diabo vai se levantar, mas ele se levanta para cair. 1 Pedro 5, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. É assim que o diabo faz comigo e com você. Ele anda em derredor, buscando uma brecha, buscando uma oportunidade de te abater e de me abater. Mas Deus não nos deixará ser abatidos. Aqui no versículo 3, eu pulei agora há pouco, mas no começo do versículo 3, ele diz assim, refrigera a minha alma. É o que ele faz, o bom pastor, ele traz refrigério para a sua alma. Você que está com a alma atribulada, você que está angustiado, você que se encontra angustiado hoje, que está se sentindo meio atribulado, Deus ele vai trazer refrigério, paz para a tua alma. Você que está com medo, ansioso, preocupado, angustiado, pensa em mil coisas, não dorme direito, não come direito, está ansioso para que algo aconteça na sua vida, vai diante de Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com Deus, você ali sozinho, Deus ele vai ouvir a sua oração, ele vai trazer paz para a tua alma, ele vai trazer paz para a tua alma, ele vai trazer consolo, descanso para a sua alma, é o que ele vai fazer na sua vida, e você pode ter certeza disso. Aqui no versículo 6 ele disse, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Ele é o Jeová Raá. Ele é o nosso pastor. Jeová Raá, terceiro nome redentor de Deus, significa o Senhor é o meu pastor. Aqui no Evangelho de João, capítulo de número 10, o Senhor Jesus ele confirma aquilo que o rei Davi falou no Salmo 23. No Salmo 23, o Davi disse, Jeová Raá, e nada me faltará. Ou seja, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aqui no capítulo 10, no versículo 11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele está dizendo assim, vocês lembram daquele pastor que Davi disse no Salmo 23? Pronto, eu sou esse pastor. E eu sou o bom pastor. Porque tem maus pastores, tem religiões, tem seitas, tem guias, tem pessoas que não se preocupam com a sua vida. Naquela época, os pastores eles cuidavam das suas ovelhas, eram suas ovelhas pessoais, eram suas propriedades. O pastor conhecia cada ovelha pelo nome, pelas suas características, pelas suas cores, pela sua personalidade. Só que os pastores, muitos deles, eles contratavam funcionários para serem seus auxiliares no cuidado com as suas ovelhas. Só que esses auxiliares, por não considerarem aquelas ovelhas suas, muitas vezes dava o horário de ir embora, eles iam embora e deixavam a ovelha desguarnecida. Não tinha preocupação, não tinha cuidado nenhum com aquela ovelha. E muitos são assim. Tem pessoas que estão ao teu redor querendo te guiar no cajado delas, querendo te guiar na palavra delas, na experiência delas, só que elas não têm compromisso nenhum com você. Elas não estão dispostas a segurar na tua mão e caminhar contigo e enfrentar os vales das sombras da morte que forem necessários para te levar a pastos verdejantes, não. Tem pessoas ao teu redor, meu irmão, preste atenção, tem pessoas ao teu redor que te dão conselhos, que querem te orientar, que querem te dirigir, que querem te dar um conselho, mas o primeiro perigo, elas saem fora e te abandonam. Essas pessoas, a Bíblia fala, Jesus ele chama essas pessoas de mercenárias. Olha o que é que ele diz. Versículo 11 ele diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso é o que o bom pastor faz. Mas, versículo 12, mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora,
O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. É assim que muita gente faz. E é assim que talvez você está colocando a sua vida. Você está colocando o seu futuro, as suas decisões, as suas escolhas na mão de mercenários, na mão de pessoas que não têm compromisso nenhum com você, na mão de pessoas que é o primeiro vale da sombra da morte que você passar, a primeira necessidade que você passar, o primeiro perigo que você passar, vão correr porque não são seus donos, não têm cuidado com você. São mercenários, são pessoas que não são bons pastores. Mas ele diz, o bom pastor, que é Jesus, dá a vida pela ovelha. E ele diz mais no versículo 14, ele confirma, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Ele conhece cada ovelha do seu aprisco. Será que ele te conhece? Será que você está no aprisco de Deus a ponto dele te conhecer? Ele conhece cada ovelha. Ele conhece cada ovelha pelo seu nome. Quem não é dono de um aprisco, vê as ovelhas, são todas iguais. Mas o pastor não. Ele conhece cada característica, cada particularidade, cada personalidade, fraquezas, pontos fortes e pontos fracos, pontos positivos e pontos negativos, acertos e erros. Ele sabe tudo de cada ovelha, ele sabe tudo de você. Não só o pastor conhece as ovelhas, mas a ovelha também conhece o seu pastor. Será que você conhece Deus? Será que você está próximo de Deus o suficiente para quando ele falar você já sentir, não, isso aqui não é de Deus não posso fazer isso não? Ou será que quantas vezes Deus está falando com você e você não entende a voz de Deus simplesmente porque você não tem relacionamento com Ele? Como é que você vai entender, conhecer a voz de uma pessoa que você não conhece, que você não convive? Você só conhece a voz de uma pessoa que você convive. E uma pessoa, a ovelha é do mesmo jeito. Se você com Deus é da mesma forma. Se você não convive com Deus, se você não tem relacionamento com Deus, Deus vai falar para você, não vai por aí. E você não vai entender, não vai ouvir. Sabe por quê? Porque você não tem relacionamento com Deus. E aqui no versículo 15 ele diz, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Agora olha o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Tem ovelhas aqui, Jesus falou, no ano 30, mais ou menos, dessa nossa era aqui, no ano 30. Nós passamos de 2020. Ele disse, ainda tem ovelhas que não são desse aprisco. Eu, nessa época, não era desse aprisco. Você, nessa época, não tinha nem nascido. Não éramos desse aprisco. Ele estava falando da gente. Tem ovelhas que ainda não são desse aprisco. Ele disse, também me convém agregar a estas. E tem pessoas na sua família que ainda não são do aprisco, não. Mas ele pode agregar essas pessoas. Ore por elas. Não desista dessas pessoas da sua família, não. Não pare de orar por essas pessoas da sua família, não. Porque ainda tem ovelhas que ainda não estão no aprisco. Mas ele quer agregar essas pessoas da sua família ao aprisco dele. Eu estava conversando com um senhor já de idade, um crente de muitos anos. Ele estava falando para mim, pastor, eu fui o primeiro a me converter na minha casa e toda a minha família servia a espíritos malignos em outra religião. E a primeira vez que eu falei de Jesus para eles, eles mandaram eu calar a minha boca porque não queriam ouvir falar de Jesus. E ele disse que aquilo deu uma tristeza e apertou o coração dele, uma tristeza tão grande, mas ele perseverou pela vida da família dele. E ele disse que hoje toda a família dele é convertida. Toda a família dele entregou a vida dele, as suas vidas para Jesus. Meu irmão, isso pode acontecer com a tua família também. Ele disse, também me convém agregar estes. Tem pessoas que ainda não são desse aprisco. Seu filho, seu marido, sua esposa, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, as pessoas da sua casa, ele quer agregar e ele pode agregar. Então não desista da sua casa, não desista da sua família, porque você pode ter certeza que ainda tem muitas pessoas para agregar. E você? Essa é a pergunta que eu faço hoje. E você? Você está no aprisco de Deus? Você está debaixo da direção de Deus? Você está sendo conduzido pela vara e pelo cajado de Deus? Ou pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer? Deixa Deus te guiar, deixa Deus ser o seu pastor, deixa Ele te dirigir, deixa Ele direcionar as tuas decisões, as tuas escolhas. Se coloca, seja humilde, diga, Deus, seja feita a tua vontade. Seja humilde, diga, Deus, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Deus, a minha decisão é essa, mas eu abro mão da minha decisão. Deus, eu já fiz muitas escolhas na minha vida que hoje me levaram a uma situação terrível que eu estou. Mas, meu Deus, eu te peço perdão e eu te digo agora, o que eu devo fazer? Se coloque debaixo do aprisco de Deus. Ele não vai deixar nada faltar para você. Ele vai te levar para pastos verdejantes.
para águas mansas, e ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer, porque Ele está contigo e a vara e o cajado dele te consolarão em nome de Jesus. Ele é o bom pastor, Ele te conhece e vai te conduzir e te abençoar no nome de Jesus. Essa foi a terceira mensagem dessa série, Os Nomes Redentores de Deus. Se você ainda não assistiu as duas primeiras, procura aqui no meu YouTube, no meu canal no YouTube, Jeová Jireh e Jeová Nissi, uma bênção. Não esquece de se inscrever no meu canal, clicar no sininho para você receber notificações quando eu colocar mais vídeos, e não esquece também de compartilhar nos teus grupos de WhatsApp, na tua família, com todas as pessoas, para que outras pessoas também sejam abençoadas com esse estudo maravilhoso. Logo mais, em breve, postarei o quarto estudo, a quarta mensagem desse estudo, Os Nomes Redentores de Deus, que certamente será uma bênção na sua vida. Até lá!